Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Obrigado sempre por estar aqui acompanhando nossas histórias todos os dias e eu fico muito feliz por isso. As histórias de lobisomens são contadas pelos 4 cantos do mundo, mas a que vou apresentar hoje foi relatada por um morador do Ceará. Ele diz que sua vizinha morava com um lobisomem e que todas as noites ele saía para atacar suas vítimas. Numa dessas noites, a fera entrou na sua própria casa e acabou devorando sua filha. Meu nome é Luiz, moro no Ceará. Venho aqui compartilhar com vocês o meu relato. Quando criança, eu morava com meus pais em uma casa simples, em uma vila bem humilde aqui na minha cidade. O local era bem modesto, os vizinhos se conheciam tanto que era como se fosse uma família. Ao lado da nossa casa morava o seu Batista e sua esposa. Os dois eram bem idosos e viviam sozinhos, pois o único filho deles havia falecido muito moço em um acidente de carro. Meus pais e eu gostávamos muito deles. Para mim era como os meus avós, por isso eu senti muito quando o senhor Batista veio a falecer, deixando sozinha sua esposa, que mesmo acolhida pela minha família, não demorou muito e acabou falecendo também de tanta tristeza. Confesso que mesmo moleque, com meus 12 anos, eu sofri muito com a partida deles. Como eles não tinham herdeiros, não demorou muito e um casal logo se mudou para casa, alegando o homem ser sobrinho deles. Meus pais acharam aquilo muito estranho, mas fazer o quê? Eles não iam se meter na vida dos outros para confirmar. Desde então, tudo ali mudou. A vizinhança, antes pacata e calma, havia se tornado um verdadeiro inferno, pois aquele casal estranho brigava todos os dias. O homem ainda batia nela, pois por ser parede meia, nós conseguíamos ouvir tudo lá de casa. Depois de agredir a esposa, esse homem sumiu por semanas e quando voltou, parecia fraco e abatido. Sua aparência por si só já não ajudava muito. O sujeito era magro, alto e meio corcunda. Já a mulher era uma mulata muito bonita, que eu não fazia ideia de como ela gostava daquele indivíduo que era feio por dentro e por fora. Não poderíamos acreditar que aquele homem mal educado e covarde que batia na sua esposa poderia ser parente daquele casal tão simpático que era o senhor Batista e sua esposa, Maria. Mas enfim. Meses se passaram e a situação só piorava na vila. Animais como porcos, galinhas, começaram a sumir misteriosamente. Os vizinhos passaram a desconfiar do casal, pois no quintal deles era possível encontrar penas e restos mortais de animais. Era nojento de se ver, parecia um filme de terror. A situação piorava a cada dia. Não demorou muito. E essa vizinha engravidou. Ela teve uma menina. Estranhamente, depois do nascimento da criança, ela resolveu fugir daquela situação humilhante. No entanto, ele a encontrou e a trouxe de volta para casa. Era triste o sofrimento daquela mulher. A vizinhança se revoltou. Uns falavam até em linchamento e resolveram ir até a casa do casal e ameaçar de entregar aquele homem para a polícia, por estar agredindo a esposa que havia acabado de ter uma criança. Depois disso, por algumas semanas, aquele homem pareceu ter entendido o recado e parou de maltratar a esposa. Tudo parecia estranhamente normal, mas o pior ainda estava por vir. Certa noite, a lua brilhava no céu e o silêncio reinava naquele lugar. A vizinha estava sozinha. Por mais uma vez, o marido tinha partido em uma de suas viagens misteriosas, que duravam dias fora de casa.
Por volta das 11 horas da noite, começamos a ouvir gritos, mas não eram gritos como os de costumes da vizinha brigando com o marido. Eram gritos horríveis de desespero. Vendo então aqueles gritos desesperados, meu pai resolveu ir até a casa da vizinha, que pedia por socorro. Chegando lá, ele se deparou com uma situação assustadora e inesquecível que marcou as suas memórias. Tinha um animal assustador, uma mistura de homem com lobo. Ele estava devorando a criança no chão. O corpo daquela criatura era coberto por pelos escuros. O estranho animal tinha as pernas como as de um cachorro, os braços eram longos e a sua face era a visão perfeita do inferno. Ele tinha uma espécie de focinho de porco com presas enormes. Seus olhos eram vermelhos, suas orelhas muito pontudas e aquela criatura estava com a boca cheia de sangue, provavelmente daquela criança que já estava sem vida. O animal estava todo ferido nas costas pelas facadas que a pobre mulher deferiu na intenção de salvar a vida da criança. E mesmo ferida, a fera parecia devorar aquele bebê por puro prazer. Ao presenciar aquela cena sobrenatural, meu pai pegou a faca da mão da pobre mulher que estava aos prantos e passou a golpear a criatura que avançou sobre ele, mordendo seu braço. Aos prantos e chorando muito, a mulher correu até a cozinha, pegou outra faca e também passou a furar aquela aberração. Depois da fera receber várias facadas, o animal deu um pulo sobre a mulher, fazendo-a cair. Ferido, ele saiu correndo por trás da casa que dava acesso ao matagal. Os vizinhos que escutaram toda a gritaria correram em direção à casa. No entanto, demoraram demais para poder ajudar. Eles disseram que não sabiam o que estava acontecendo e imaginaram que poderiam ser mais uma briga entre o casal. Um dos vizinhos, o senhor José, encontrou meu pai todo machucado no braço e a pobre mulher agarrada aos restos mortais da criança. Com muita raiva, ele saiu e reuniu outros homens que, armados, saíram no encalço daquela criatura. Mas nada encontraram. O bicho simplesmente sumiu. Meu pai precisou ficar internado, pois o ferimento foi feio. A minha mãe, por solidariedade, resolveu ajudar a vizinha com o enterro de sua filhinha. Minha mãe disse a ela que tentaria encontrar o seu marido para que ele viesse ajudá-la e esclarecer o que tinha acontecido. Nessa hora, a vizinha começou a chorar e dizia que nunca mais queria vê-lo, que ele era o próprio diabo. Minha mãe não entendeu muito bem na época, mas respeitou a decisão da mulher. 2 dias depois, a polícia procurou pela vizinha com a notícia de que ela precisava ir reconhecer o corpo do marido, que havia sido encontrado morto a uns 5 quilômetros dali, no meio da mata, e que pelos sinais dos ferimentos e pela quantidade de facadas que levou, o mais provável é que ele havia sido assassinado. Como a vizinha ainda estava em choque pela perda do bebê, o meu pai fez o favor de reconhecer o corpo. Não havia dúvidas. Realmente era aquele homem miserável. Naquele mesmo dia, descobrimos que ele era aquela fera, o lobisomem. Não tinha uma outra explicação. A morte da bebezinha foi dada como um ataque de gato selvagem, pois ali na região de mata, vez ou outra apareciam algumas, mas nunca atacava ninguém, a não ser animais. A minha família sabia bem o que tinha acontecido e da tamanha maldade. Sem dúvida, era um lobisomem. Mas quem iria acreditar nisso? Algumas semanas depois, a vizinha contou à minha mãe que sabia da sina do marido e por isso tinha medo de deixá-lo, pois ele sempre ameaçava matá-la. Quando ela engravidou, ele deixou claro que se não fosse um menino, ele a mataria. E por essa razão, ela tinha fugido, mas ele começou a ameaçar a vida das pessoas que tentavam ajudá-la. Então, ela foi obrigada a voltar. Pela menina ser filha dele, ela não achou que o homem teria mesmo coragem de fazer tamanha maldade. Depois de toda essa tragédia,
a mulher se mudou para a Bahia e foi morar na casa de um parente distante que resolveu ajudá-la e nunca mais a vimos. O meu pai, que hoje já é bem idoso, nunca se esqueceu daquela cena de terror que ele presenciou, da tristeza e desespero daquela pobre mulher vendo a sua única filha recém-nascida ser devorada pelo monstro que era o seu próprio pai. Esse foi o meu relato. Com muita tristeza, venho dividir com vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.